Olá, eu sou o professor Luiz Arthur. Essa é a aula de redes de computadores e, mais especificamente, é uma aula da revisão do modelo ISO-OSI. Então, a gente já viu esse modelo em outra aula de forma mais detalhada e aqui nós vamos ver hoje os principais pontos, revisar os principais pontos a respeito desse modelo. Bom, primeira coisa, o que é o modelo ISO-OSI? ISO-OSI é um modelo que tenta padronizar a transmissão de dados em redes de computadores. Então, o ISO-OSI é a junção de duas siglas, uma é a ISO, que significa, né, uma corporação internacional ali para padronização. Eles tentam padronizar tudo, desde, né, processos, produtos. Tá? No caso, eles estão tentando padronizar a transmissão de dados em redes de computadores, criando o OSI, que é a segunda sigla. Tá? Então, o OSI vem da ideia, né, de Open System Interconnection, então é um sistema, uma interconexão para sistemas abertos. Tá? Então, isso que é o modelo ISO-OSI, um modelo para transmissão de dados em redes de computadores. Bom, mas por que padronizar a transmissão de dados em redes de computadores? Vamos no início, né, surgimento das redes aí, havia o seguinte problema, né? Fabricantes distintos criavam modelos de redes, né? Formas de transmissão de redes distintas. Logo, o hardware de rede do fabricante A não comunicava com o hardware de rede do fabricante B. Estou falando de hardware, mas pode ser software também. E isso era ruim, né? Porque a ideia de redes de computadores seria interconectar pessoas, né? E nesse caso aí não era possível, né? Se a minha empresa comprasse o hardware de um dado fabricante e outra empresa comprasse do outro, essas empresas não poderiam trocar informação a princípio, né, ou pelo menos haveria um grande esforço ali para que isso acontecesse. Então a ISO, vendo isso, falou: vamos padronizar a transmissão de dados em redes de forma que as pessoas que seguirem esse padrão consigam, né, mais facilmente essa interconexão entre os sistemas. Bom, é necessário notar também que as redes são complexas. Então, na verdade, é uma rede como a internet, né, um sistema distribuído. Então, como a internet, ela vai ser composta de vários fabricantes. Não tem como um único fabricante fornecer hardware para o mundo inteiro. Então, o que eu preciso? Na verdade, eu preciso que vários fabricantes conversem a mesma língua. Então, novamente, né, a ISO veio para tentar resolver esse problema. Então, eu sei que eu vou ter que ter fabricantes diferentes para fazer uma rede tão grande como a internet, mas eu preciso que eles, né, se comuniquem como? Né, usando uma ideia de padronização. Se você seguir um padrão, eu seguir o mesmo, mesmo que a gente faça, né, hardwares diferentes ali, quando a gente colocar os dois para trabalhar junto, eles vão conseguir trocar informações. Então, né, a ISO criou o modelo OSI com esse intuito aí. Então, como a gente já falou, o modelo ISO-OSI ele tenta padronizar a transmissão de dados em redes de computadores. Como não é um problema simples, é um problema complexo, resolveu-se dividir esse problemão em subprobleminhas. Então, a ideia de dividir para conquistar. Então, o modelo é dividido em camadas. A ideia é que cada camada faça uma função, né, bem específica dentro da rede. Você pode visualizar a camada como se fosse, né, a função de um programa. Então, eu não preciso necessariamente saber como é que funciona uma dada função, eu só passo alguns parâmetros para ela e ela vai me dar sempre uma dada saída, a saída que eu espero. Tá? Então é assim que é a ideia de camadas do modelo ISO-OSI. Vários modelos de rede trabalham com a ideia de camadas. Então aqui nesse slide aqui, estou apresentando ali com o mouse ali, a gente tem a ideia do modelo. Então esse retângulozão aqui seria a ideia do modelo ISO-OSI. Então ele como um todo aqui, ele resolve a transmissão, o problema, né, da transmissão de dados em redes de computadores, ele tenta padronizar essa transmissão. Como não é um problema simples, então o modelo foi dividido em camadas. Então, né, cada camada aqui resolve um probleminha dentro desse problemão. A ideia é que uma camada ela fornece serviço para a camada de cima e consome serviço da camada de baixo, ou o contrário também.
Tá? Então ela vai fazer uma função bem específica dentro da rede. A gente não vai falar função por função agora, a gente vai fazer isso daqui a pouco, né? Lembrando que é uma revisão, a gente já fez isso na verdade. Tá? Então vamos nos preocupar por enquanto com a ideia do modelo, sabendo apenas que cada camada tem uma função específica dentro da rede. Ela vai fazer uma dadação dentro da rede. A ideia das camadas aqui, tal como função, eu posso substituir, né, essas camadas aqui, e essa substituição não vai afetar nem a camada de cima, nem a camada de baixo, porque vai ter uma padronização ali sobre o que essa camada recebe e sobre o que ela entrega. Tá? Bom, então aqui no slide, né, 6 veio uma pergunta, né, que é para que exatamente, né, o modelo OSI serve, né, na prática, para que funciona esse modelo. Bom, uma coisa meio frustrante é que o modelo ISO-OSI é um modelo teórico, tá? Então não é um modelo prático, porque na prática a rede, principalmente a internet, ela vai usar o modelo TCP/IP. Todavia, é um modelo, né, altamente utilizado, tanto na teoria quanto na prática, né, o modelo ISO-OSI. Por quê? Porque na prática os fabricantes de hardware de rede, eles usam o modelo para indicar o que aquele hardware que eles fabricaram, por exemplo, para que ele serve. Tá? Então, tipo, um dado fabricante, tal como a CIS, fala assim, estou lançando aqui um equipamento X. Esse equipamento X ele trabalha na camada 3 do modelo ISO-OSI, significa que está na camada de rede. Então, se eu sei o que faz a camada de rede, eu sei o que o equipamento deve fazer. Tá? Então, devido a isso, né, cria-se um modelo de referência. Tá? Então, por exemplo, alguém lá da academia, né, alguém de uma universidade, cria um modelo novo. Um modelo novo que vai ser usado na internet 5.0. Aí, se eu quero saber como é que esse modelo funciona, né, basicamente o pessoal vai fazer uma referência. Referencia o modelo novo com o modelo ISO-OSI. Então a camada tal faz referência à camada tal. Então eu vou mapear o modelo novo com o modelo ISO-OSI. Então o modelo ISO-OSI é como se fosse um resumo sobre as coisas na rede. E se eu sei o modelo ISO-OSI, sei fazer esse mapeamento, eu sei basicamente o que aquele modelo faz. Você, né, tem uma boa ideia do que aquele modelo faz. Então, na prática, para esse serve o modelo ISO-OSI, o ISO-OSI mesmo não sendo usado na prática, fabricantes como a Cisco, por exemplo, eles cobram na prática em suas certificações, por exemplo. Então é sempre importante saber. Também, na maioria dos concursos por aí que vai cair rede de computadores, se alguém for fazer, por exemplo, for para chutar o que vai cair de rede de computadores, um bom chute ali seria o modelo ISO-OSI. As pessoas sempre gostam de cobrar em provas ali, por exemplo, o modelo ISO-OSI. Então é bom saber o modelo ISO-OSI, é um bom ponto de partida para entender redes de computadores. Eles funcionam como se fosse um resumão ali de como as redes funcionam. Tá? Então é altamente importante entender como o modelo ISO-OSI funciona. Esqueci de comentar, né, no slide anterior, o modelo ISO-OSI é dividido em camadas, e essas camadas são enumeradas, né, de baixo para cima. Então a camada física é a camada 1, e é bem comum o pessoal, em vez de falar camada física, só falar camada 1. Né? Ou em inglês falar, esse equipamento é layer 2, então é camada 2, em vez de falar que é camada de enlace. Né? Em inglês seria data link em vez de enlace. Tá? Então é bom saber o número, porque diferente da língua daí você vai saber o que a camada faz. Tá? Então eu tenho 7 camadas aqui dentro do modelo que depois a gente vai rever, né, com mais detalhes, citar cada uma das funções dessas camadas aí. Bom, como o modelo ISO-OSI, né, dito um modelo mais teórico, ele vira uma coisa meio abstrata. Então uma boa coisa a se fazer aqui de início é tentar mapear isso para o mundo real. Então eu fiz essa ilustração aqui do slide 7 para tentar fazer esse mapeamento aqui para o mundo real. Não quer dizer que, né, sempre vai ser desse jeito que eu estou colocando aqui. Aqui é só um exemplo, né, de como é que eu faço mapeamento, de onde é que está cada camada aqui, né, dentro, né, do mundo real, no caso aqui dentro de um computador. Então imagina que estou montando um computador, acabei de comprar o computador, né, e aí quando eu coloco a placa de rede, né, antigamente a placa de rede era off-board, hoje em dia, né, on-board, mas antigamente eu comprava o computador e ela não vinha com placa de rede, eu tinha que espetar a minha placa de rede, aqui no caso do desenho aqui, uma placa de rede PCI, dentro do meu computador. Então pegava lá a placa-mãe, espetava lá essa plaquinha aqui,
de rede. E quando eu fazia isso, a ideia aqui é que eu estaria instalando a camada física e a camada de enlace. Tá? Bom, daí seguindo a montagem do meu computador, colocava lá HD, vou instalar um sistema operacional, ele vem sem nenhum sistema operacional, então eu vou instalar. Quando eu instalar um sistema operacional, tá como Windows, né, Linux, macOS, assim por diante, ele vai estar instalando a camada de rede de transporte. Então, normalmente, essas duas camadas, né, são desempenhadas ali, né, as funções dela pelo sistema operacional. Hoje em dia, né, alguma coisa da camada de enlace também está relacionada com o sistema operacional. Tá? Mas antigamente era mais comum que isso estivesse implementado no hardware. Então, nota que tem uma variação. Né, como eu falei, essa explicação minha aqui ela não é rígida, né, só para ter uma noção de onde é que estão as coisas no modelo ISO-OSI. Bom, daí eu fui lá, instalei minha placa de rede, instalei meu sistema operacional e eu resolvo instalar o Chrome, por exemplo. Quando eu instalar o Chrome, a ideia é que o Chrome vai fazer funções, ou vai utilizar funções da camada de sessão, apresentação e aplicação. Então note, por exemplo, o seguinte, eu dei essa ideia aqui de computador, né? Mas isso aqui poderia ser um celular. Então, nos celulares mais antigos, provavelmente, eu tinha boa parte, talvez, da camada física de enlace implementada no hardware do celular e talvez a camada de rede, até de aplicação, toda implementada no software único do celular, não tem ideia de aplicativos. Né? Se eu pegar um smartphone mais novo aí, não, né? Ele vai ter lá a ideia do hardware do celular, que vai fazer a camada de física de enlace, vai ter o Android como sistema operacional, né? Desempenhando ali a função da camada de rede e de transporte, e aí eu instalo, por exemplo, o WhatsApp nele. Daí o WhatsApp vai fazer, né, fazer uso da camada de aplicação, apresentação e sessão, ou vai ter alguma função dessas camadas aqui implementada nele, para que ele, né, envie mensagens na rede. Vai falar, não, além do WhatsApp, vou instalar o Spotify. Então o Spotify vai fazer a mesma coisa. Então ele vai usar já as funções que eu tenho do Android ali na camada de transporte de rede, gerenciando o hardware da camada de enlace e camada física, para mim conseguir ouvir minha música, por exemplo. Tá? Então tem várias possibilidades ali. Novamente, né, só estou fazendo um mapeamento para a gente ter uma visão mais palpável ali, né, no mundo real, de onde é que estão as coisas dentro do modelo ISO-OSI. Tá? Isso aqui pode variar. Por exemplo, eu posso pegar um equipamento mais antigo que todas as camadas que são implementadas no hardware. Tá? Provavelmente não é bem difícil fazer isso, né? Existem funções bem complexas aqui, mas é uma possibilidade. Bom, para entender um pouquinho melhor então o modelo ISO-OSI, né, vamos entender como é que ele funciona. Então, peguei no exemplo anterior lá, montei meu computador, instalei o sistema operacional, instalei um software lá, pode ser o WhatsApp, né, ou algum browser aí, por exemplo. E vou tentar transmitir um olá via rede. Então, peguei meu WhatsApp lá, escrevi olá, e vou transmitir esse olá do meu notebook, né, para o meu desktop. Tá? Então, como é que isso vai acontecer, né, no modelo ISO-OSI? Então, né, o meu WhatsApp, por exemplo, vai entrar em contato com a camada de aplicação e vai começar o processo de descida aqui do modelo. Tá? Então, eu começo a transmissão de dados aqui pela camada de aplicação e vou descendo aqui obrigatoriamente camada por camada. Eu não posso pular as camadas na teoria. Eu posso até começar de outro ponto aqui, mas tipo, eu comecei da camada de rede, daí eu tenho que ir descendo uma por uma aqui, não posso pular essas camadas. Mas vamos deixar isso para outra explicação, né? De momento, vou imaginar que eu tenho que começar da camada de aplicação e ir até a camada física. Tá? Então, o que vai acontecer? Vou começar o processo de descida e até chegar na camada de enlace, a informação não saiu do computador ainda. Tá? Ela está na memória da placa de rede aqui na camada de enlace. Ela só vai sair do computador quando ela chegar na camada física. Tá? Então, quando ela bater aqui na camada física, foi descendo camadinha por camadinha, chegou na camada física, aí é que ela vai sair do computador, bater no cabo de rede aqui, por exemplo, e chegar do outro lado. A camada física do outro computador vai receber a informação e vai começar o processo inverso, vai começar o processo de subida da informação. Então vai passando na camada de enlace, rede, transporte, sessão, cada um vai desenvolvendo uma função dentro da rede para essa transmissão de dados aqui, e até, né, que eu chego a entregar o meu olá para o WhatsApp, por exemplo, que está do outro lado. Tá? Então,
O modelo vai funcionar basicamente dessa forma aqui. Eu vou usar essas camadas aqui para descer e subir, né, com a informação em todas as máquinas, né, ou para as máquinas específicas da minha rede. Então, um conceito muito importante que eu tenho aqui, né, já vendo as camadas, é um conceito de empacotamento e desempacotamento. Então, o que acontece? O meu olá que eu estava mandando antes, eu mando ele para a camada de aplicação. Então, ele vai virar dados da camada de aplicação. Então, ele está aqui. Então, imagina que eu coloquei esses dados dentro do envelope, tal como no correio. Então, a carta do envelope lá, a carta, perdão, do correio, eu escrevi olá. E coloquei dentro do envelope. Tá? Aí, dentro desse envelope, tem que colocar informações, né, no correio, por exemplo, tal como endereço de origem e destino, para chegar do outro lado. Então, cada camada vai colocar as informações que são pertinentes ao trabalho dela, a função que ela desempenha, a essa informação. Tá? Então, isso aqui em amarelo, né, o número 7 aqui em amarelo representa as informações da camada de aplicação, para desenvolver o papel dela do outro lado, quando eu mandar a informação para a rede. E a parte branca aqui seria o dado que eu estou enviando, né, que eu quero enviar para outra máquina. Então, isso aqui seria cabeçalho, isso aqui seria dados. E o que acontece? Imagine que isso aqui é como se fosse um pacotinho, uma caixinha ou um envelope, né, que eu fechei. Toda camada que eu enviar vai colocar dentro de um outro envelope. Por isso chama empacotamento e desempacotamento. Ou seja, tem uma caixa, coloco dentro de outra caixa. Eu vou mandar isso para frente. Então, quando eu descer aqui a camada, eu vou anexar a informação que eu tinha anteriormente aqui, as informações pertinentes à camada de baixo, no caso aqui a camada de apresentação. Então tudo isso aqui virou cabeçalho e novamente tenho a área de dados aqui do outro lado. E aí eu vou descendo, tá? E cada camada vai anexando o seu cabeçalho aqui, né, a informação que ele precisa para fazer a sua função dentro da rede, até chegar na camada de enlace, tá? E aí a gente sabe que ainda está dentro do computador. A camada de enlace vai mandar para a camada física e vai entregar para o outro lado. Então, na camada física, eu vou mandar o cabeçalho, né? Que são todas as informações aqui das camadas, mas os dados aqui que, né, se eu olhar aqui dentro, vai estar o meu olá. Né? De novo, aqui está a representação que está uma caixinha dentro da outra, um pacote dentro do outro, e por isso que a ideia de empacotamento e desempacotamento, eu mando isso para a minha rede, e aí cada máquina da rede vai processar isso. Então, se eu pegar aqui, né, essa informação na rede, então imagina que tem um hacker aqui na rede, por exemplo, e ele capturar essa informação aqui, né, e olhar dentro dela, ele vai enxergar todos os cabeçalhos aqui e a informação do outro lado. Tá? Então, geralmente, redes de dados trabalham com essa ideia de pacote. Tá? Então, o pacote seria isso aqui. É um cabeçalho, né, útil para entregar informação, mais a área de dados que eu vou entregar do outro lado. A máquina que for receber essa informação, então ela vai receber isso pela camada física e vai começar o processo de desempacotamento. Tá? Ele vai começar então o processo de subida, como a gente viu no desenho anterior. Tá? Então a camada de enlace recebe isso aqui. Cada camada, na verdade, ela só consegue entender o cabeçalho da camada dela. Tá? A princípio, para ela aqui, tudo que tem aqui são dados. Ela não sabe entender, por exemplo, que aqui tem o próximo cabeçalho é a camada de rede. Tá? A princípio, a camada de enlace não consegue entender as informações da camada de rede. Tá? Em teoria, é assim que funciona. Mas aqui estão, né, todos os cabeçalhos aí. Então, lendo, né, a informação dela aqui, ela vai mandar isso para a camada de cima. A princípio, né, feita a função da camada de enlace, o cabeçalho dela é removido, tá, e é jogado fora. Tá? Em teoria, então, é isso que acontece. Na prática, nem sempre vai ser assim, tá? Mas a teoria é assim. Então, daí eu vou continuar o processo de subida. Cada camada vai processar, né, aquele cabeçalho, vai fazer alguma coisa dentro da rede ali, né, baseado naquele cabeçalho, vai desempenhar uma função, por exemplo, corrigir erro, alguma coisa assim. E aí ele remove o cabeçalho dele e manda para a camada de cima até que chega na camada de aplicação, que também remove e pega a área de dados e entrega para o software do outro lado. Tá? Então é assim que acontece. Aqui a gente consegue, né, observar um problema clássico disso aqui, que é assim, professor, isso aqui não é muito lento, o computador é bem rápido, então normalmente você não vai notar, né, uma lentidão nisso aqui.
Mas aqui, né, se eu pegar aqui a proporção de tamanho aqui, né, do cabeçalho com área de dados, vai surgir um problema chamado de overhead, que seria o que? O excesso de cabeçalho. Então tem mais dados de cabeçalho do que dados úteis aqui, né, o dado da aplicação. Tá? Então esse é o problema chamado de overhead. Tá? Isso pode prejudicar a rede, tá? Então ele deve ser evitado. Claro que aqui é só uma ilustração, né? Geralmente essa área de dados aqui lá vai ser maior do que o cabeçalho, tá? Mas isso pode acontecer. Então um probleminha a ser lembrado aí, né, seria a ideia do overhead. Bom, aqui no slide 26, ele está mostrando a ideia que não são todas as máquinas que processam todas as camadas. Então, quando a gente começou o processo de descida aqui, né, da máquina de origem para a máquina de destino, a máquina de origem ela vai criar todos os cabeçalhos aqui, vai tratar, vai processar todos os cabeçalhos aqui, né, mais a área de dados. E quando chegar na máquina final, ela também vai processar todos os dados, passando da camada física até a camada de aplicação. Mas tem máquinas no meio do caminho, né, como é o exemplo aqui na ideia de um roteador, que pode ser que ela nem tenha todas as camadas para processar tudo, tá? E na verdade a função do roteador, por exemplo, é processar só até a camada de rede a princípio. Tá? Então o que acontece? Essa informação chega aqui para o roteador, ele vai processar informações até a camada de rede, ou seja, ele vai desempacotando aqui até a camada de rede, e aí ele vai tomar uma decisão, que é mandar isso para frente, por exemplo, e ele vai voltar a empacotar, né, o que tinha dentro do pacote ali, pela camada de rede, enlace físico e mandar para o outro lado. Tá? Então tem equipamentos que trabalham com camadas diferentes e eles podem, né, empacotar e desempacotar somente algumas camadas, não vão fazer todas as camadas. Mais para frente nós vamos explicar isso, principalmente no modelo TCP/IP, e isso, né, deve ficar mais claro. Mas, por exemplo, um access point clássico aí, que não seja router, por exemplo, ele vai processar até camada de enlace, um switch também vai processar até camada de enlace, um hub vai processar só até a camada física, tá? Então, dependendo do equipamento, ele vai processar mais ou vai processar menos. Se eu passar por um proxy, por exemplo, ele pode processar até a camada de aplicação, tá? Então, né, eu posso ter equipamentos que processam os dados de forma diferente, em camadas diferentes. Então, aqui na ilustração, né, mandei meu olá, desceu, saiu dessa máquina aqui, chegou aqui, o roteador processou até a camada de rede, o cabeçalho da camada de rede, e aí fez alguma decisão, ele decidiu mandar para o outro lado, chega na máquina de destino, essa máquina sim processa tudo, até a camada de aplicação e entrega para o aplicativo do outro lado, como a gente já ilustrou nesse exemplo anteriormente. Bom, então aqui, né, agora vamos ditar, né, as funções das camadas do modelo ISO-OSI. Tá? Então essas funções são bem importantes, geralmente elas caem em concurso, né? Quem for fazer prova comigo, né, vai cair na prova. E o importante, né, é entender que se eu souber essas camadas aqui, isso vai ser aplicado em outros momentos aí. Então, como eu falei, então saiu um hardware novo de rede, o fabricante vai falar em qual camada ele tá, então dá para usar isso no dia a dia aí. Tá? Dá para ficar isso de cima para baixo para cima, eu prefiro a abordagem de baixo para cima. Tá? Então eu vou falar bem rápido aqui as funções, lembrando que a gente já viu isso daqui. Tá? Essa aqui é a aula de revisão. Né? Na aula mais detalhada eu expliquei, demonstrei, né? Fiz exemplos de cada uma dessas funções aqui das camadas, mas hoje a gente só vai falar as funções. Então, camada física, o que ela faz? Ela pega os bits e converte em uma forma interpretável pelo meio. O que significa? Até a camada de enlace, lembrando, né, a informação não saiu do computador, então ela está na memória do computador, está na memória da placa de rede. Então o computador guarda a informação através de zeros e uns. Então o que a camada física faz? Ela pega esses zeros e uns e converte, por exemplo, em radiofrequência. Né, se for uma transmissão de rede via sem fio, por exemplo, uma rede via wireless aí. Tá, então eu vou pegar os zeros e uns e converter em radiofrequência. A camada física da outra máquina tem que fazer o quê? Pegar essa modulação via radiofrequência e voltar para zeros e uns. Então a camada tem que fazer a ida e a volta. Ah não, minha placa de rede é de fibra óptica, por exemplo. Então a ideia é que eu vou pegar zeros e uns bits, né, e vou converter em pulsos ópticos, por exemplo. Do outro lado a placa, né, a placa de fibra do outro lado tem que fazer o contrário, então tem que pegar o pulso óptico e voltar para 0 e 1.
Eu costumo brincar, né? Tipo, vou fazer uma placa de rede agora que transmite os dados através de fumaça. Então tem que fazer o quê? Tem que pegar 0 e 1 e converter em fumaça. Do outro lado da placa tem que pegar a fumaça e voltar para 0 e 1. Então essa é a função da camada física. Pega os bits e converte em uma forma interpretável pelo meio. Camada de enlace. Tá? A camada de enlace tem, a princípio, 3 funções do modelo ISO-OSI. Eu costumo falar com 4 já, que é uma função do modelo TCP/IP. Tá? Então se colocar essa função aqui não vai ter problema. A função a primeira é a detecção de erros. Então a camada física geralmente vai ter erros. Eu detecto isso na camada de enlace. Controle de acesso ao meio. Então quem é que pode transmitir no cabo? Tá? Não posso provavelmente ter mais máquinas transmitindo ao mesmo tempo, então vai dar colisão caso isso aconteça. Então a camada de enlace é responsável por isso. Então controle de acesso ao meio. Impedir que um host mais rápido inunde de informações um host mais lento. Então eu posso ter placas de redes distintas, ali com velocidades distintas, por exemplo. E se uma máquina mais rápida transmitir na rede, a máquina mais lenta não vai conseguir entender. Tá? Então eu preciso equalizar isso daí. Tá? Eu preciso deixar todo mundo na velocidade provavelmente do mais lento. Né? Essa é geralmente a abordagem utilizada. Né? Outra questão nesse sentido aí é que uma máquina pode ter mais buffer de rede, mais memória de rede, outra máquina não. Tá? Então não adianta transmitir 1 MB, essa máquina só consegue receber 500K. Vai receber 500K e os outros 500 vai se perder aí. Tá? Então eu preciso regular isso daí, então, uma função da camada de enlace. Né? Impedir que um host mais rápido inunde de informações um host mais lento. Uma função que não está no ISO-OSI, mas a gente costuma citar no TCP/IP, que é endereçamento físico. Então eu tenho um endereço para identificar se a informação é para uma máquina A ou para uma máquina B, isso em nível de hardware geralmente. Camada de rede. Camada de rede tem 2 funções: endereçamento e roteamento. Como a gente citou, a camada de enlace é endereço físico, então a camada de rede é endereço lógico. Só que a gente não costuma falar que é endereço lógico, a gente fala só endereçamento. É um endereço mais maleável ali, geralmente nível de sistema operacional, que é mais fácil de configurar e de gerenciar. Tá? Então eu consigo identificar redes, por exemplo, e hosts mais facilmente através do endereço de rede. E através desses endereços aí eu consigo determinar rotas. Tá? Então qual é a melhor rota para sair de um ponto A e chegar num ponto B. Tá? Isso é função da camada de rede. Camada de transporte. Ela vai gerenciar o transporte de dados, que basicamente pode ser de 2 formas: orientada à conexão e não orientada à conexão. No orientado à conexão, eu me preocupo com os dados que eu estou enviando, então eu quero saber se eles chegaram, se eles estão em ordem, se está tudo ok. Ainda no orientado, eu não me preocupo com esses dados. Eu mando e a lei do menor esforço, se chegar, chegou, se não chegou, paciência. Camada de sessão. Camada de sessão estabelece sessão entre origem e destino. Geralmente é uma identificação em mais alto nível ali a respeito da transmissão dos dados. Então, por exemplo, se a conexão cair, quando eu voltar, mesmo que mudou os endereços de rede, né, eu consigo identificar aquele usuário através dessa sessão, por exemplo, e continuar do ponto que eu parei. Camada de apresentação, ela fornece algum tipo de tradução de dados. Então, por exemplo, ela pode converter de Big Endian para Little Endian. Tá? Pode apresentar, por exemplo, a ideia de criptografia. Né? Quando eu passar pela camada de apresentação, né, da aplicação para apresentação, eu criptografo os dados. Quando o destino receber, a camada de apresentação vai descriptografar esses dados aí. Então, a camada de apresentação fornece algum tipo de tradução de dados. Camada de aplicação. Tá? A camada de aplicação, a gente fala que ela é a interface entre o usuário e a rede. Não é bem o usuário, é o software, na verdade. Tá? Mas então, quando o software quer transmitir na rede, ele entra em contato com a camada de aplicação, pode imaginar como se fosse uma memória. Então, esse software então guarda as informações aqui dentro. Então, vai guardar, por exemplo, no exemplo anterior, o olá. Então, coloca ele aqui e as camadas de baixo vão consumir isso daqui e vão mandar esse olá para frente. Quando ele chegar no destino, a camada de apresentação vai começar a depositar o olá aqui e a aplicação vai consumir isso da camada de aplicação. Então, note que, em teoria, a camada de aplicação não é a aplicação. Tá? Mas na prática, algumas vezes isso acaba acontecendo. Tá? Então, a camada de aplicação é o ponto de início de transmissão de dados na rede. Bom, e para finalizar essa revisão aqui do modelo ISO-OSI, né, vamos diferenciar modelo de rede, camada e protocolo. Tá? O modelo de rede, como a gente já falou, seria
o problema como um todo, como transmitir dados na rede. Eu faço isso através das camadas. Então, dentro do modelo, eu tenho as minhas camadas. E cada camada exerce uma função bem específica dentro da rede. E eu tenho dentro das camadas os protocolos. Geralmente um protocolo é de uma camada. O que é o protocolo? O protocolo ele é que realmente vai especificar em mais detalhes ali como é que uma função da camada ou mais funções da camada vão ser desempenhadas. Tá? Então, geralmente, dentro de uma camada eu tenho um ou mais protocolos. Na prática, acontece de um protocolo, né, ele ter funções, ali, eu ter acesso a informações de uma ou mais camadas, mas em teoria isso não deveria acontecer. O protocolo geralmente é visto como uma coisa mais prática, mas no final das contas ele ainda é um documento só dizendo como as coisas devem acontecer em níveis mais detalhados. Daí eu tenho a implementação do protocolo, que realmente seria um protocolo na prática. Então, de novo, para fechar aqui a aula, né, é muito importante entender o modelo ISO-OSI, tá, porque ele cai em concursos, cai na nossa prova, e o pessoal usa muito aí na área de redes para conseguir identificar produtos e serviços aí em redes de computadores. Então, como eu digo, né, se você quer um resumo de rede de computadores, um bom lugar para começar é com o modelo ISO-OSI. Ok? Então, ficamos aqui com a nossa aula de hoje, que é a revisão do modelo ISO-OSI. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através dos e-mails aí. Ok? Até mais.